Isadora finalmente encontrou o que sempre procurou: pertencimento, família, amor e paz. Os anos se passaram, mas a cadeira de rodas não foi a pior mudança na vida de Natália. O pior era ter que se olhar no espelho e encarar a mulher que ela havia sido. A mulher cruel, a madrasta que transformou a vida de uma jovem em um inferno silencioso. Ela fazia fisioterapia 3 vezes por semana, mas a recuperação era lenta, quase dolorosamente lenta. E enquanto seus músculos lutavam para ganhar força, era na mente que a verdadeira batalha acontecia, dia e noite. Muitas vezes Natália despertava no meio da noite, chorando baixinho, assombrada pelas memórias dos dias em que humilhava Isadora. As palavras cruéis, os olhares de desprezo, a satisfação que sentia ao vê-la sofrer, tudo voltava com uma clareza assustadora. Como eu pude? Ela sussurrava para si mesma no escuro, a voz embargada pelo arrependimento. Heitor, seu filho, escutava muitas dessas madrugadas de tormento. Mesmo com um coração pesado pelas feridas do passado, ele nunca virou as costas para a mãe. Ele entrava no quarto em silêncio, ajeitava o cobertor dela, e ficava ali, até que ela se acalmasse. Numa dessas noites, enquanto ele a cobria, Natália o segurou pelo braço. Com os olhos cheios de lágrimas, ela disse: "Eu não mereço que você cuide de mim." "Não, depois de tudo." Heitor olhou para ela, a expressão firme, mas cheia de um carinho que desarmava. "Mas eu cuido porque eu quero, mãe," ele respondeu. "Eu só quero que você continue tentando ser melhor." Só isso. Pela primeira vez na vida, Natália sentiu um orgulho genuíno do filho. Um orgulho que doía, porque no fundo, ela sabia que não foi ela quem o ensinou a ser assim, tão bom e compassivo. Enquanto isso, Isadora, agora uma mulher mais madura e consciente de si, começou a fazer terapia para entender e processar tudo o que viveu. Era a primeira vez que ela se permitia falar abertamente sobre o abandono do pai, sobre a dor avassaladora de perder a mãe tão cedo, sobre os longos e solitários anos de humilhação sob o teto de Natália, e quanto mais ela falava, mais se fortalecia. As feridas, antes escondidas, começavam a cicatrizar. Nesse processo, ela descobriu um dom que nunca tinha percebido: a capacidade de transformar sua dor em sensibilidade, e essa sensibilidade em uma força criativa impressionante. Isadora começou a escrever. No início eram pequenos textos, desabafos em um diário. Depois tornaram-se longas e profundas reflexões sobre família, amor, trauma e superação. Seus escritos tinham uma honestidade que tocava a alma. Roberto, seu pai, ao ver a filha florescer daquela maneira, sentia uma mistura de orgulho e um remorso profundo que apertava seu peito. "Você se tornou tão incrível, e eu quase perdi isso tudo," ele disse a ela um dia, com a voz embargada. Isadora o abraçou, e pela primeira vez, foi um abraço que ela quis dar, não um que se sentia obrigada. "Você está aqui agora," ela disse, com a cabeça em seu ombro, "e isso já é tudo o que eu sempre quis." Naquele momento, Roberto chorou nos ombros da filha como uma criança, liberando anos de culpa e saudade. Heitor, por sua vez, sempre carregou um fardo que ninguém via. Para o mundo, ele era o filho da madrasta má, o príncipe mimado, que nunca pediu para ser tratado como tal. O menino que assistia a crueldade acontecer bem debaixo do seu nariz, sem ter a coragem de impedir. E essa culpa o consumia por dentro. Com o tempo, e com muita reflexão, ele desenvolveu uma maturidade linda e rara para sua idade. Essa jornada o levou a uma decisão. Ele passou a estudar psicologia, motivado pela sua própria história de vida. "Eu quero ajudar pessoas que passaram por coisas parecidas com as nossas," ele confidenciou a Isadora. Ela apoiava cada passo dele. Eles não eram apenas um casal, eram parceiros, melhores amigos, cúmplices do vida. O amor deles, que nasceu em meio ao caos, se tornou algo ainda mais profundo. Um amor que puxa para cima, que cura, que fortalece. Eles tinham planos para o futuro. Não planos apressados, feitos por impulso, mas sinceros, construídos sobre uma base sólida de respeito e admiração mútua. A antiga e fria mansão já não era mais a mesma. O jardim, antes negligenciado, estava sempre florido, cuidado pelas mãos de Isadora e Roberto. A sala de estar, que antes ecoava silêncio e tensão, agora tinha música, risadas e conversas longas que se estendiam pela noite. A casa tinha vida novamente. Um dia, enquanto observava Isadora e Heitor rindo juntos na varanda, sob a luz do fim de tarde, Natália sorriu. Um sorriso discreto, quase melancólico. E uma pergunta ecoou em sua mente: "Eles ficaram mais fortes por causa do que eu fiz? Ou apesar do que eu fiz?" A pergunta ficou pairando no ar. Mas de alguma forma lá no fundo, ela sabia a resposta. Eles se tornaram fortes apesar dela. E agora, mais do que tudo,
ela queria ser parte dessa força, e não mais o motivo da dor. Numa manhã ensolarada, durante a sessão de fisioterapia, Natália teve um pequeno avanço. Ela conseguiu mexer um pouco as pernas. Foi um movimento mínimo, quase imperceptível para qualquer um, mas para ela, era gigantesco. Foi como se uma porta se abrisse no fim de um longo e escuro corredor. Heitor e Isadora, que acompanhavam a sessão, comemoraram como se fosse um milagre. A alegria deles era tão genuína, que contagiou o ambiente. Natália, emocionada, tocou as próprias coxas e murmurou com a voz trêmula: "Eu vou andar de novo." Heitor se ajoelhou ao lado da cadeira dela, sorriu, e disse com toda a ternura do mundo: "E mesmo que não ande, mãe, você ainda tem a gente." Naquele momento, Natália chorou, mas não eram lágrimas de tristeza ou de autopiedade. Eram lágrimas de pura e avassaladora gratidão. Ela finalmente entendeu que o amor que recebia não era condicional à sua recuperação física. Era simplesmente amor. Meses depois, quando a primavera chegou, trazendo consigo um ar de renovação, Isadora e Heitor prepararam algo especial. No jardim, o mesmo jardim, que foi palco de tantas memórias, boas e ruins, eles penduraram luzes, espalharam fotos antigas da família e decoraram tudo com flores. Chamaram Natália e Roberto para o centro daquele cenário mágico. Heitor, com o coração batendo forte, pegou a mão de Isadora. Diante dos pais que os olhavam com uma mistura de curiosidade e emoção, ele começou a falar: "Nós crescemos juntos, sofremos juntos, aprendemos juntos. E agora, a gente quer viver o resto da vida juntos." Ele então tirou do bolso uma caixinha e revelou uma aliança simples, linda e delicada. Isadora começou a chorar antes mesmo que ele fizesse a pergunta. "Casa comigo?" ele disse, com os olhos fixos nos dela. Natália levou as mãos ao rosto, completamente emocionada, as lágrimas escorrendo sem controle. Roberto tentava segurar o choro, mas a felicidade era grande demais. Com a voz trêmula, mas cheia de certeza, Isadora respondeu: "É claro que eu quero." O beijo que se seguiu foi suave, mas carregado de história. Cheio de perdão. Era o fim de um ciclo doloroso e o começo de um novo, cheio de esperança. O futuro daquela família não seria perfeito. Eles sabiam disso. A vida real nunca é, mas seria um futuro real. Um futuro construído com esforço diário, com afeto, com paciência e com a sabedoria que só o aprendizado, através da dor, pode trazer. Eles estavam prontos para escrever os próximos capítulos, juntos. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você se emocionou com essa história de superação e perdão, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!